Olá, meus irmãos, estou aqui gravando mais um vídeo explicativo para vocês, falando da nossa razão da vida, por que nós estamos no mundo. E hoje eu trouxe um texto para vocês que se chama Fábulas. Lembrando sempre, meus irmãos, que nós estamos dentro de um propósito, né? Nós temos um Criador, somos criações, produzimos um fruto como criação, um fruto natural que interessa ao nosso Criador, né? Temos uma função perante o nosso Criador e isto é uma verdade, não se trata de fantasias nem de fábulas, mas já existe um caminho traçado pelo nosso Criador para que nós trilhamos por ele até a conclusão do seu propósito em nós, ou seja, da sua vontade em nós. Nós já fomos no sêmen um dia e passamos por um princípio praticado, pelos nossos pais e fomos inseminados no ventre da nossa mãe, nos gestamos por 9 meses, nascemos nesse mundo como seres humanos. Então, quer dizer, já passamos uma parte desse caminho. Chegamos nesse mundo, crescemos, produzimos a nossa consciência, mas ainda não concluímos o propósito de Deus em nós, porque a conclusão desse propósito é a nossa consciência pelo Espírito no plano do céu, a terceira e definitiva etapa da vida, né? Então, meus irmãos, eu venho chamar a atenção de vocês para que não se esqueça, se lembre sempre que nós estamos dentro de um propósito, isto é uma verdade, nós já estamos dentro disso e que depende de hoje, enquanto nós estamos aqui passando por este mundo, para nós realizarmos esse propósito dentro de nós, para que a gente dê sequência à vida, né? Ou seja, que a nossa consciência tenha a vida eterna do Espírito. E para isso existe uma lei e um princípio a ser praticado. Mas hoje eu venho ler esse texto para vocês, que se chama Fábulas, que é justamente chamando a atenção das consciências, porque eu vejo que todas as consciências, tá dentro de uma fantasia, dentro de uma fábula, sendo que o propósito de Deus é uma coisa tão simples que até uma criança vê. É uma sabedoria imensa, porém simples, que todo mundo pode enxergar se trilhar o caminho do raciocínio lógico. E isso está dentro de todos nós, para que todos nós testifiquem essa verdade, mesmo porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que nos faz entendido de todo o propósito de Deus, tá bom? Então vou ler esse trabalho que se chama Fábulas. Quando eu vejo onde as consciências chegaram com seus entendimentos faraônicos, eu me pergunto: e agora? Como vamos voltar lá atrás e pegarmos o caminho certo da vida? Porque as consciências estão tão enganadas no entendimento com relação ao propósito de Deus, Tá em tantos enganos, tantas ilusões, que eu fico me perguntando isso, como é que eu vou mostrar que tem que voltar lá atrás para começar do zero e enxergar a verdade de Deus, pegar o caminho certo da vida. São fábulas e mais fábulas, histórias e mais histórias, mitos, heróis, salvadores, é judeu, não é judeu, é cristão, não é cristão, está na lei, não está na lei. Como as consciências humanas foram longe no caminho da perdição. E agora, como vamos fazer para voltar desses emaranhados caminhos que tomaram errado e começar do zero, tudo de novo, E lembrando que o caminho da vida já está traçado dentro de cada coração. É só a consciência raciocinar, buscar um entendimento nesse Senhor que nos dá a vida, que vai ver tudo e vai ver como que é simples. Não é nem um bicho de 7 cabeças, não precisa ter faculdade para entender, mas basta trilhar o caminho do raciocínio lógico para enxergar, que é muito simples. Voltar lá atrás e ser criança novamente, começar a tomar o puro leite racional, esquecer as fábulas, as ilusões, pisar o chão, firmar os passos e andar no caminho da vida.
Como eu sempre digo, o único caminho que a gente pode chegar à verdade do propósito de Deus, né, é o caminho do raciocínio lógico. Por isso que o nosso Criador Deus, ele já nos dotou do órgão do raciocínio, para que por ele a gente vai crescendo, como eu disse aqui nesse texto, né, tomar esse puro leite racional, que o nosso irmão Pedro, em toda a sua simplicidade, que inclusive Pedro não sabia nem ler nem escrever, mas olha que coisa linda que ele disse: desejai como meninos novamente nascidos o puro leite racional, para que por ele vá descrescendo. Né? Então esse puro leite racional que eu estou falando aqui, encaixando os pensamentos coesos, é o caminho, né? E é o puro leite racional que a gente chega ao propósito de Deus, chega ao entendimento perfeito do quadro da razão da vida, porque que nós estamos nesse mundo, e é por ele que nós vamos crescendo no entendimento, e é pelo raciocínio também que nós vamos crescendo no novo ser, o ser espiritual, que é o Filho desejado de Deus em nós, né? Ou seja, Deus nos criou na carne por causa da nossa consciência, porque é na nossa consciência que é inseminado e gestado esse Filho legítimo de Deus, que é o ser espiritual, que é a estatura completa de Cristo, né? E que é o Filho legítimo de Deus, o Filho semelhante de Deus, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esquecer os deuses mitológicos que imaginaram, que realiza milagres, que faz prodígios, que pode tudo. Como ouvir o Deus da verdade? O Deus criador do universo, o Deus que tem um propósito, o Deus que nos criou. Como começar tudo de novo e ver a razão que levou o nosso Criador a nos criar? O que realmente nós temos que fazer como criação e parar de achar que Ele vem fazer as nossas vontades e que somos nós que devemos realizar as suas vontades. Então, meus irmãos, nós estamos aqui na qualidade de criação, temos um Criador. Então o raciocínio lógico nos diz o quê? Nos diz que a criação é que faz a vontade do Criador e não que Deus vem fazer a vontade da criação. E como que a criação faz a vontade do Criador? Pelo que ela produz. Ou seja, a caneta, por exemplo, ela produz a escrita. Então, como que ela realiza a vontade do ser humano? Escrevendo o que o ser humano quer. O que o carro, que é a criação, produz que faz a minha vontade? Ele me leva aonde eu quero e não aonde ele quer. A caneta não escreve o que ela quer, mas escreve o que eu quero. Então, meus irmãos, analisando isso que eu estou falando e raciocinando, a gente pode enxergar nitidamente que quando a criação está nas mãos do seu Criador, ela produz o que o seu Criador quer. Então, o que eu vejo? O ser humano saiu das mãos do Criador, saiu das mãos de Deus. Por isso que produz a consciência, mas não a consciência que Deus quer, a consciência que cada um quer. Andam por seus deleites, andam por seus enganos. É por isso que confecciona um entendimento todo torpe dentro de si mesmo, criando um Deus ao seu favor, um Deus que vem fazer a sua vontade, um Deus de prodígios, né? Que já teve um que morreu por mim, pelos meus pecados eu posso fazer o que quero. Mas não é assim que funciona não, meus irmãos. Nós, na carne, somos criações de Deus, produzimos um fruto, que é a nossa consciência, e temos o Espírito de Deus dentro de nós, que Deus nos enviou justamente para que essa nossa consciência se ligue nesse Espírito e ande por ele. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade que Ele tem no ser humano. Ele visa a consciência do ser humano, mas a consciência tem que ser espiritual. E para ela ser espiritual, você tem que se colocar nas mãos de Deus, para você justamente produzir a consciência que Ele quer. E a consciência que Ele quer é a desse Espírito que está dentro de nós. É simples se cada um raciocinar e trilhar esse caminho, viu, meus irmãos? Nós estamos aqui para fazer a vontade de quem nos criou e não um Deus que vem fazer as nossas vontades. Esse Deus não existe. Isso é fábula. É um Deus criado por cada um. Cada consciência molda um Deus que quer para a sua vontade.
Mas a verdade da razão da vida é que nós estamos aqui para nós fazer a vontade do nosso Criador. E temos que se colocar nas mãos dele, que tudo ele nos mostra claramente. E assim nós vamos produzir a consciência que ele quer. E o que ele nos mostra para cada consciência? Vai nesse espírito que está dentro de você, que ele vai te mostrar, vai te ensinar o caminho e vai te conduzir nesse caminho que Deus já traçou, que é o caminho da vida. Porque esse espírito que está dentro de nós, ele veio do céu e vai voltar para o céu. Então a nossa consciência tem que seguir esse anjo, esse espírito que está dentro de nós, para a gente sair na vida eterna. Porque se a nossa consciência andar do jeito que quer, andar pela carne, andar por si mesma, não entregar esse fruto que é a consciência nas mãos de Deus, vai quebrar a cara na eternidade. Porque além de só tropeçar nessa vida, só fazer coisa errada, no final, que é o dia que o espírito volta a Deus e a carne volta a propor, essa consciência vai enfrentar uma eternidade nas trevas eternas, no vazio eterno, que vai ser muito trágico. Então hoje é o dia de nós atentarmos para essa grandiosidade que nós estamos dentro, que é o propósito de Deus. Isso é uma verdade, estamos todos dentro disso. É a mesma coisa para mim, para você, para todo ser humano, desde que o mundo é mundo, desde a fundação do mundo, é o mesmo propósito, o mesmo Deus, o mesmo caminho. Os nossos irmãos do passado que trilharam esse caminho, passou por isso, nasceram na carne, produziram a consciência, entregaram a consciência para o Espírito de Deus, seguiram ele e hoje estão lá na terra prometida. As consciências que não fizeram isso, infelizmente caíram no vazio eterno e hoje estão todas caindo no vazio eterno por criarem salvações descabidas, né? Por moldarem um Deus a seus favores, um Deus que não existe, por estarem todas enganadas aí por essas fábulas, né? Que foram criadas. Então, continuando aqui, meus irmãos, estamos dentro de um propósito que tem 3 fases e já passamos por uma, como eu expliquei no comecinho do vídeo, né? A fase que nós passamos foi a fase de sêmen, né? Já passamos por ela. Estamos na segunda fase agora deste propósito, que é a fase de ser humano. E à nossa frente, na eternidade que tem à nossa frente, tem a terceira fase, que é a fase espiritual, a fase definitiva, se nós trilharmos o caminho traçado por Deus, senão a nossa consciência vai cair num vazio eterno. O que de fato viemos fazer neste mundo? Qual a obra que temos que realizar para darmos sequência à vida? Nós sabemos que uma hora tudo isto aqui vai acabar, depois teremos uma eternidade pela frente. E se tivermos que fazer alguma coisa agora, que é isso que eu estou falando para vocês, é justamente realizar esse propósito de Deus em nós. Mas ninguém busca saber, ninguém vai atrás, né, de que coisa é essa que nós temos que fazer. Nem Deus sabe o que aconteceu para as consciências terem desviado assim erroneamente do seu caminho, tanto que ele disse lá atrás já, que mais eu podia fazer a minha vinha, o qual eu não tenha feito, e como esperando eu que desse uvas boas, venha produzir uvas bravas. Ele está dizendo justamente isso, que ele fez de tudo, né, para a sua vinha, que são os seres humanos, de tudo ele fez. E ele pensando que ia produzir uvas boas, que são frutos bons, que é a consciência, veio a produzir uvas bravas, que as consciências desviaram do caminho, se ligaram na carne que morre e não reconheceram, não buscaram saber o porquê de estar nesse mundo e rejeitaram aí o vindo de Deus, desprezaram ele que está dentro de cada um, que é o Espírito de Deus, e ele que seria a vida eterna de toda a consciência. Todas as consciências vão muito longe atrás dos seus devaneios e não dão um só passo no caminho da sabedoria. Como vamos aurir estes pensamentos vãos de dentro das consciências? Ou seja, como que nós vamos tirar, extirpar estes pensamentos vãos de dentro das consciências, essas ilusões, essas fábulas, e colocarmos pensamentos coesos dentro delas? Eu só vejo atos irrefletidos, coisas sem pensar, sem sentido, né? E não firmam um só passo dentro do propósito da vida. Meus irmãos, é um trabalho árduo, sem contarmos que é um trabalho artesanal, uma a uma. E por onde começar, né? E como eu digo para os meus irmãos, começar por nós mesmos, né? Eu já comecei isso dentro de mim mesma.
de ver, de buscar, de estar vendo pelo entendimento todo o propósito de Deus e de trabalhar esse fruto que é a minha consciência, que é justamente colher ela da carne, né? E estar nas mãos do Espírito para Ele mesmo, Ele que me ajuda nessa obra de desligar a consciência da carne, né? E se ligar nele para que lá na frente eu tenha a minha vida eterna. E por amor a Deus e amor a todas as consciências, eu levo essa verdade para todas as consciências que cruzam o meu caminho. Vocês sabem que eu sempre estou postando vídeos aqui para chamar a atenção de vocês. Tenho textos, tenho o site www.razãodavida.com, tenho um canal no YouTube Razão da Vida 01 com muitos vídeos que eu gravo. No site tem muitas músicas para ser baixada gratuitamente, todas falando aí da razão da vida, para que você, meu irmão, possa trilhar o caminho do raciocínio lógico e enxergar toda essa maravilha de Deus que já está dentro de você e que eu sei que você testifica essa verdade dentro do seu coração, porque você tem o Espírito de Deus dentro de você e é Ele que testifica essa verdade, porque é por Ele que eu falo, pro bem de Deus e pro bem da vossa alma, porque essa é a nossa vida eterna, meus irmãos. Então raciocinem, né, que só pelo raciocínio coeso, raciocínio lógico, a gente encaixando todas as peças certinhas, porque em Deus não existe absurdo, não existe mentira, não existe fábula, ilusão, mas tudo em Deus é sábio, é coeso, é encaixado perfeitamente e só assim você poderá enxergar todas as coisas de Deus e já é esse Espírito que está dentro de cada um de nós que nos faz entendido de todas as coisas. Então reflitam nesse texto, meus irmãos, e busquem a Deus de coração, né, com intenção pura. O que é intenção pura? É você buscar a Deus com o coração aberto para realizar a vontade de Deus e não querer que Deus venha ver o seu lado na carne, qualquer coisa que seja do seu desejo, mas de verdade foi Ele que nos formou no ventre da nossa mãe, nos afeiçoou, nos trouxe até esse mundo pela sua vontade e que você peça sabedoria para que você enxergue essa vontade dele e realize de coração, tá bom? Para o bem de Deus e com muito amor, tá bom, meus queridos? Um abraço no coração de cada um e até o nosso próximo vídeo aqui para elucidar e chamar a atenção das consciências para a razão da vida.